Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Árvore da Vida e o Nosso Salvador, Cristo Ansan-Hong. O coronavírus impactou o mundo inteiro. Mesmo que tivéssemos pensando que tudo se acalmaria em 2020, ele continua em 2021. Quando vemos as profecias da Bíblia, os discípulos perguntaram a Jesus no Monte das Oliveiras: quando o Senhor virá a esta terra? E qual o sinal da consumação do século? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, há uma cena onde eles perguntam essas coisas. Jesus disse: haverá fome e terremotos em vários lugares. Simplificando, fome e terremotos são desastres naturais. Vários desastres naturais estão acontecendo ao nosso redor agora. A epidemia de coronavírus não é também um tipo de praga? Em 2015, um tratado sobre a mudança climática foi feito na França, entre os países desenvolvidos. O acordo climático dizia: não devemos aumentar a temperatura da Terra em 2 graus Celsius ou mais. Devemos parar antes que aumente mais de 2 graus Celsius. Cada país está se esforçando para isso agora, mas ela já aumentou 1 grau. Conforme a temperatura sobe 1 grau, várias mudanças começam a acontecer na Terra. O clima está começando a mudar. Foi dito 6 anos atrás, se a temperatura da Terra subir 2 graus Celsius, a Terra enfrentará uma catástrofe. Eles disseram: por isso, vamos fazer o nosso melhor para impedir que a temperatura aumente 2 graus Celsius. Mas ela já aumentou 1 grau. O que acontecerá se aumentar mais 1 grau? A geleira da Antártica derreterá, o gelo ártico derreterá e até as calotas de gelo, formando o pergelissolo, também derreterão, revelando a Terra sob ela. Alguns podem pensar, mesmo que as calotas de gelo derretam, não é algo para se preocupar muito. Mas o problema é que os organismos vivos têm estado congelados por milhares de anos, dentro dessas calotas de gelo, impedindo-os de morrer. Assim, vários tipos de vírus que a humanidade nunca conheceu antes têm estado ali, escondidos em estado inativo. Os cientistas estão muito receosos e preocupados de que se todos esses vírus saírem do seu estado inativo, um, por causa do aumento das temperaturas, eles começarão a se espalhar em diferentes hospedeiros, sejam eles humanos ou animais. Com isso, pragas e doenças vão se espalhar por todo o mundo. Isso é tudo o que vai acontecer? O clima mudou tão drasticamente que enchentes estão acontecendo constantemente na Índia, nos Estados Unidos, na China e em toda a Ásia. Agora, é dito que a Terra pode perder a sua habilidade de se regenerar ao seu clima normal. Antigamente, furacões nunca aconteciam na China. Agora, porém, os furacões são tão terríveis quanto os dos Estados Unidos. E muitos tornados também estão aparecendo por toda a China. Recentemente, até um granizo do tamanho de um ovo de galinha caiu na China. Há muitas coisas na internet. Se forem ao YouTube e pesquisarem desastre, vocês encontrarão muitos desastres que estão acontecendo ao redor do mundo. Há vulcões que entram em erupção aqui e ali, e granizos do tamanho de bolas de beisebol, caindo em muitas áreas. Terremotos violentos estão fazendo o mundo cair no caos. Os vulcões não entram mais em erupção um de cada vez, e sim ao mesmo tempo em um instante. Sempre que esses fenômenos acontecem, eu não deixo de pensar em nosso Salvador. Eu sou muito grato a Deus Pai e a Deus Mãe por terem vindo a esta terra para nos salvar.
Porém, os olhos das pessoas estão fechados para que elas não possam ver esse fato. A humanidade foca apenas em como lidar com a realidade da crise da Covid-19, para que eles vivam suas vidas cotidianas livremente. Mesmo que eles soubessem, não há uma solução real. Eles dizem, o governo vai resolver isso. A ONU vai cuidar disso. Essa é a única esperança que eles podem ter. Para nós, porém, Deus Pai e Deus Mãe vieram a esta terra como salvadores para dar a eterna glória do céu, onde não há sofrimento, não há dor e não há morte. Portanto, devemos pregar às pessoas sobre a vinda do Pai e da Mãe à terra, para que elas possam receber a bênção de receber os salvadores que habitam em Sião. Nós, o povo celestial, devemos nos lembrar do quanto devemos dar graças a Deus Pai e a Deus Mãe por virem como os nossos salvadores. Hoje, vamos tomar um tempo para buscar a Deus, nosso Salvador, que está profetizado na Bíblia. Agora, vamos estudar as palavras da verdade de Deus com o título A Árvore da Vida e o Nosso Salvador, Christuan Sanhon. Como mencionei antes, as pessoas têm gemido na agonia da morte desde a aparição da humanidade nesta terra. Nós sabemos que a morte da humanidade se originou no Jardim do Éden. Assim, como a história da morte começou no Éden, podemos encontrar a resposta para a vida também no Éden. Para fazer com que seus filhos entendam isso claramente, Jesus nos deu uma lição importante no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ver esse ensinamento no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus disse que ele escondeu todos os mistérios de Deus em parábolas pelos 66 livros da Bíblia. Além disso, ele explicou que revelaria tudo o que estava oculto desde a criação do mundo por meio de parábolas. Sabemos bem que a criação do mundo está registrada no livro do Gênesis. O livro do Gênesis inclui a parte mais importante da obra da redenção de 6.000 anos de Deus, especificamente sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus fez Adão e Eva viverem no Jardim do Éden, colocando ali tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto a árvore da vida. Vamos ver isso no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está escrito que no Jardim do Éden estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ao livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ordenou que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que Adão e Eva fizeram? Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.
Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com isso, trouxeram a morte sobre toda a humanidade pela primeira vez. Ao comer esse fruto, eles criaram um motivo que os levaria, e até toda a humanidade, a continuamente herdar a morte. Porém, Deus não deixou a humanidade para morrer, e sim, já estabeleceu um sistema no Jardim do Éden que permitiria que a humanidade vivesse para sempre, contanto que comessem algo. Vamos ver no capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Quando comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, morremos. Mas quando comemos da árvore da vida, vivemos para sempre. Vamos continuar com o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia. Para fazer o quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Deus bloqueou o caminho para que ninguém pudesse comer da árvore da vida. Antes de pecarem, eles podiam ir até a árvore da vida o quanto quisessem. Mas agora o caminho à árvore da vida foi bloqueado. Desde essa época, como está escrito na Epístola aos Romanos, Adão e Eva lamentaram. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Podemos ver como eles lamentaram através da Bíblia. Toda essa história está registrada no livro do Gênesis como uma parábola. Deus quis que soubéssemos como fomos enganados por Satanás e pecamos no céu, através de um evento que aconteceu no Jardim do Éden. Se fôssemos comer da árvore da vida, poderíamos restaurar a nossa vida eterna e o Jardim do Éden, mesmo que tivéssemos pecado por comer do fruto proibido. Esse glorioso plano de Deus não teria sido realizado? Na Bíblia, qual é a realidade da árvore da vida no Éden? Quando vemos o livro do Apocalipse, capítulo 4, está escrito: todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Então, qual é a realidade da parábola da árvore da vida? Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. No versículo 54, foi dito que quem comer a carne e beber o sangue de Jesus tem a vida eterna. Entre todas as criações de Deus, qual era a criação que podia nos dar a vida eterna ao comer dela? Nada, exceto a árvore da vida. Porém, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 53, disse: quem comer a carne e beber o sangue de Jesus tem a vida eterna. O Antigo Testamento não é a sombra e o Novo Testamento a realidade? No fim, a realidade da árvore da vida no Éden, que apareceu na parábola como uma sombra, não é
na verdade, a carne e o sangue de Jesus? Por isso, comer da carne e beber o sangue de Jesus significa comer da árvore da vida no Jardim do Éden. Isso é muito importante. Aqueles que realmente compreendem que a morte começou no Éden devem entender também como é importante a carne e o sangue de Jesus para nós. Aqueles que entendem isso são aqueles que obtiveram o mais importante tesouro em suas vidas. A única maneira de receber a vida eterna é comendo da árvore da vida. E foi Jesus que veio e explicou para nós a sua realidade. A carne e o sangue do Filho do Homem é a árvore da vida do Éden. Ele nos despertou para esse fato. Então, o assunto mais importante agora é como podemos comer e beber a carne e o sangue de Jesus, não é? Se aprendemos essa verdade de Deus, nunca devemos ficar com inveja de nada no mundo. Mesmo que o coronavírus tenha se espalhado por todo o mundo e as pessoas estão devastadas pela mudança climática, não devemos ter ainda esperança pelo eterno reino dos céus? Não devemos ter piedade de toda a humanidade e rapidamente pregar esse evangelho para eles? Deus estabeleceu um conjunto de regulamentos nesta terra para que possamos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Vamos ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, já que a Páscoa e a festa dos pães asmos pertencem ao primeiro grupo das 7 festas de 3 tempos, a Bíblia descreve a Páscoa como o primeiro dia da festa dos pães asmos. Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos ver como eles comeram a Páscoa no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto, o que é isto? É o meu corpo. No Evangelho de João, capítulo 6, o que ele disse? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, o que eles podem ter? Eles podem ter a vida eterna. Entre todas as criações de Deus, a única criação que foi prometida nos dar a vida eterna é a árvore da vida no Jardim do Éden. Jesus disse: se você comer e beber a carne e o sangue do Filho do Homem, você terá a vida eterna. Ele tomou o pão da Páscoa e disse: isto é, o quê? O meu corpo. Ele nos disse que o pão da Páscoa é a carne do Filho do Homem, como mencionado no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos continuar com o versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Dando o cálice do vinho da Páscoa, ele disse: bebei dele todos. Vamos ver o versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. No Evangelho de João, capítulo 6, está escrito: quem comer a carne de Jesus e beber o seu sangue tem a vida eterna. Assim, podemos entender que a carne de Jesus e o seu sangue são a realidade da árvore da vida no Jardim do Éden. Portanto, o que é a carne e o sangue de Jesus? Jesus os conteve na verdade da Páscoa como um regulamento e abriu o caminho para a humanidade ter a vida eterna, contanto que eles tenham fé e sigam os regulamentos e leis de Deus. Vendo a história do livro do Gênesis, Deus ordenou que querubins bloqueassem o caminho à árvore da vida para impedir que pecadores se aproximassem dela. Então, não é verdade que ninguém, além de Deus, pode nos dar a maneira de comer e beber o pão e o vinho da Páscoa,
que é a verdade da árvore da vida? É por isso que 2000 anos atrás, Deus veio em carne e abriu o caminho que estava bloqueado, e assim foi chamado de Novo Caminho. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, é descrito como pelo novo e vivo caminho. Ele também é chamado de Nova Aliança, mostrando que Deus veio e abriu esse novo caminho. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice. Do quê? Da nova aliança no meu sangue. As palavras nova aliança implicam que tal aliança nunca havia sido estabelecida até então. Mesmo que várias pessoas tenham nascido e morrido, o caminho para comer da árvore da vida não havia sido aberto até esse momento, certo? A maneira em que Jesus nos dá a vida eterna é a mesma tanto em sua primeira vinda como em sua segunda vinda. Assim, guardar a Páscoa não é a coisa mais essencial para aqueles que estão destinados a morrer, como resultado de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, apenas quem sabe essa verdade agora? Não foi o nosso Pai Celestial, Ansan-Hon, que nos ensinou esses assuntos e abriu todos os caminhos para nós, que nenhum de nós sabíamos antes, quando Ele veio a esta terra? Quando Jesus estabeleceu a Páscoa 2000 anos atrás, Ele disse no Evangelho de João, capítulo 10, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham o quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus disse que veio nos dar vida, Ele quis dizer: Eu permitirei que comam da árvore da vida. Jesus estabeleceu a verdade da Páscoa, a realidade da árvore da vida, quando veio a esta terra 2000 anos atrás. Porém, a lei da Páscoa foi abolida no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Como resultado, o caminho para os humanos terem a vida eterna foi bloqueado por todo o período da Idade das Trevas. Então, quem deve vir de novo para abrir o caminho? Até mesmo teólogos ou aqueles que leem a Bíblia muitas vezes não podem descobrir essa verdade. Esse não é um problema que pode apenas ser resolvido quando o Salvador vier? Vamos ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá, qual vez? Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A Bíblia diz que Cristo veio pela primeira vez para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados, e que Ele aparecerá a segunda vez para trazer salvação à humanidade. Essa é a época em que a salvação é a mais importante. A árvore da vida no Éden é necessária para salvar pessoas que estão destinadas a morrer por causa do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é um precioso sinal de que Deus nos libertará do pecado e abrirá o caminho da salvação para nós. Cristo não estabeleceu a Páscoa como a verdade que nos leva à árvore da vida? Por esse motivo, quando Cristo vier a esta terra pela segunda vez, Ele deve trazer a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Essa é a prova definitiva de que Ele é o nosso Salvador que estávamos esperando. A sua segunda vinda deve acontecer em um tempo específico.
De acordo com a profecia na Bíblia, o Salvador deve vir quando os ramos da figueira se renovarem e as suas folhas brotarem. Deus definitivamente prometeu voltar outra vez nesse momento. Ele não volta em qualquer momento aleatório. Ninguém, exceto o Salvador, de quem a Bíblia testifica, pode nos salvar do pecado e do último desastre. Deus veio a esta terra uma segunda vez para nos salvar. O profeta Isaías claramente predisse a vinda de Deus. Com um banquete de vinhos velhos, ele tragará a morte para sempre. Eis que este, quem ele é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. A Bíblia não testifica precisamente sobre Deus? Quem guiou os humanos que comeram do fruto proibido e foram destinados à eterna morte para o caminho da salvação, através da verdade da Páscoa da Nova Aliança? Quem proclamou a verdade da Páscoa para nós e nos levou para o caminho da árvore da vida? Ele não é o nosso Deus, Cristo Ansanhon? Não é também a noiva do Espírito, Jerusalém, a nossa Mãe Celestial? Não devemos entender isso apenas superficialmente. Devemos refletir sobre quanta graça estamos recebendo agora. Tendo isso em mente, devemos aceitar a graça de Deus com gratidão. Ninguém no mundo pode ser o nosso Salvador. Quem é o nosso único Salvador que veio para Sião? O nosso Salvador é o Pai Ansanhon e a Mãe Celestial Nova Jerusalém. Eu ansiosamente peço a vocês de novo que gravem esse fato profundamente em seus corações e o sigam por onde quer que eles forem, até o fim e entrem no eterno reino dos céus. Esperando que tenham recebido muita graça, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.